mais um episódio de Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa, uma mulher que não tem nome. Ela é simplesmente tratada como a serva do sumo sacerdote ou a criada do sumo sacerdote. E ela aparece na história bíblica no momento em que Pedro nega Jesus pela primeira vez. Pedro era um discípulo corajoso e que falava muito, e ele prometeu a Jesus que jamais o deixaria, que jamais o abandonaria. Porém, quando Jesus foi preso e ele estava sendo interrogado no templo, no Sinédrio, uma criada viu Pedro, que estava perto, e disse a ele: você estava com eles, você era um dos que seguiam Jesus de Nazaré. E Pedro então nega pela primeira vez. Posteriormente ele negou mais 2 vezes e então o galo cantou, exatamente como Jesus disse que aconteceria no momento em que Pedro está contando vantagem de que defenderia Jesus. O que nós podemos refletir a respeito dessa mulher? Às vezes Deus usa pessoas que nos acusam. Às vezes Deus usa pessoas que nos ofendem. Às vezes Deus usa pessoas que mostram as nossas fragilidades, exatamente com esse propósito, para que nós venhamos a reconhecer que nós não somos bons como nós achamos que somos, que nós não somos tão fortes quanto nós pensamos que somos. Então Deus permite algumas pessoas nos apontarem, nos criticarem, nos julgarem, para que nós venhamos a nos quebrantar, para que nós venhamos a nos humilhar, não diante de pessoas, mas diante de Deus. Quantas vezes nós ficamos magoados, ressentidos, ofendidos quando algo assim acontece? Mas que você possa fazer como Pedro. Pedro, depois que ele fez isso e o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus e ele chorou amargamente arrependido. Quando alguém te criticar, ao invés de sair ofendido, ao invés de sair triste e magoado, pense, reflita sobre o que aquela pessoa disse. Qual foi a acusação que ela te fez? Qual foi o julgamento? E não diante de pessoas, mas diante de Deus, exponha a sua fraqueza. Se você realmente errou, se você realmente fez alguma coisa que era contrário à palavra de Deus, algo errado, algo ruim, se arrependa, conserte-se diante de Deus, porque Deus tem para você uma história de sucesso, uma história de vitória, assim como ele fez com Pedro. Pedro errou, Pedro negou, mas depois que ele se arrependeu, Jesus o restituiu. Jesus se encontrou com ele e Jesus devolveu a ele a alegria, a paz e a comunhão com Deus que ele precisava para fazer todo o trabalho que Jesus tinha o escolhido para fazer. Que você também possa repensar as suas atitudes. Não se ofenda com as pessoas, mas repense a sua vida, repense as suas atitudes e se coloque diante de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus moldar você, até mesmo usando pessoas que, a nosso modo de ver, estão tentando nos ferir. Mas olhe isso como instrumento de Deus, ferramenta de Deus para te aperfeiçoar. Bom dia! Deus te abençoe.